Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos começar mais um vídeo aqui, né? Agora o vídeo de número 42, onde a gente vai ler Josué de 9 a 12. E como a gente sempre faz, a gente fala alguma coisa que vem à cabeça. E hoje eu vou falar sobre proatividade. O que a proatividade faz na vida da gente? Eu acredito que praticamente tudo. A gente percebe que quando você não é proativo e tal, você acaba sofrendo as consequências do mundo, porque outra pessoa está sendo proativa ali do seu lado e você acaba sofrendo as ações dela, né? Mas quando a gente toma pra gente mesmo a responsabilidade de ser proativo, ou seja, fazer as coisas, o resultado ele vem, né? Assim como na colheita, quem planta colhe, a proatividade também gera isso. Vocês podem perceber que tudo de bom que aconteceu na vida de vocês, provavelmente, vocês estavam sendo proativos naquilo, em busca do que vocês queriam e conseguiram aquilo ali. Então, quando você vai atrás, quando você enfrenta, quando você é proativo, você corre atrás do que você quer, você consegue. Diferente do que os outros estão falando, que os outros deixam de falar e tal, o que os outros falam, você ouve, interpreta a parte que você acha que eles têm razão e ignora o resto. Por quê? Porque se você for viver uma vida em cima do que os outros falam, você não vive a sua vida, você vai viver a vida do outro, entendeu? E cada um tem um mapa de vida, tem uma experiência de vida anterior, que não quer dizer nem que é certa nem que é errada, só que é dele ou dela, né? Aquela vida. E a sua é diferente dela. Então, seja proativo e construa a sua vida do jeito que você quer e não do jeito que os outros vão pintando para você, ok? Essa é a dica de hoje, proatividade. E a Cristiane vai ler agora o vídeo 40, vai ler agora Josué, né? Pra gente fazer o nosso vídeo de número 42, de 9 a 12. Lê aí pra gente, Cristiane, Josué. Então vamos, né? Luta e oposição. Ouvindo essas notícias, todos os reis da Cisjordânia, da região montanhosa, da planície e de toda a costa do mar Mediterrâneo até o Líbano, tanto heteus como amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, se aliaram de comum acordo para combater contra Josué e Israel. Aliados estratégicos. Os habitantes de Gabaon, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e Raí, usaram um estratagema. Juntaram provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odres de vinhos velhos, rasgados e consertados, calçaram os pés com sandálias velhas remendadas, vestiram-se com roupas velhas e o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Foram então encontrar Josué no acampamento em Gilgal e disseram a Josué e aos israelitas: estamos chegando de uma terra distante, façam aliança conosco. Os israelitas responderam a esses heveus: certamente vocês vivem aqui perto. Como podemos fazer aliança com vocês? Eles responderam a Josué: somos seus servos. Josué insistiu: quem são vocês e de onde estão vindo? Eles responderam: seus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome de Javé, seu Deus, pois ouvimos falar da fama dele e de tudo o que realizou no Egito. Sabemos de tudo o que ele fez aos dois reis amorreus da Transjordânia, a Seom, rei de Ezebom, e a Og, rei de Bazã, em Astarode. Nossos anciãos e o povo da nossa terra nos acolheram. Peguem provisões para o caminho e vão ao encontro deles, e façam a proposta de se tornarem servos deles. Portanto, façam aliança conosco. Vejam o nosso pão. Estava quente quando pegamos em nossas casas, no dia em que partimos para vir até vocês. E agora aqui está ele, seco e esmigalhado. Estes odres de vinhos eram novos quando os enchemos, e agora aqui estão, todos rasgados. Nossas roupas e sandálias estão gastas por causa do longo caminho que fizemos. Os oficiais de Josué experimentaram as provisões, mas não consultaram Javé. Josué os tratou pacificamente e fez aliança com eles, comprometendo-se a respeitar-lhes a vida. Os responsáveis pela comunidade também prestaram um juramento a eles. 3 dias depois de terem feito aliança com eles,
ficaram sabendo que eram seus vizinhos e que viviam aí perto, pois os israelitas partiram e chegaram 3 dias depois à cidade deles. Gabaon, Cafira, Berote e Cariate-Arim. Os israelitas não os atacaram, porque os responsáveis pela comunidade lhes haviam feito um juramento por Javé, Deus de Israel. Por isso toda a comunidade murmurou contra os responsáveis. Então os responsáveis explicaram à comunidade: nós fizemos a eles um juramento por Javé, Deus de Israel, e por isso agora não podemos tratá-los mal. Vamos fazer o seguinte: respeitaremos a vida deles, para que não nos aconteça um castigo por causa do juramento que já fizemos a eles. Os responsáveis então decidiram: eles ficarão vivos, mas se tornarão rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Todos concordaram com a proposta dos responsáveis. Então Josué mandou chamar os Gabaonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que vinham de longe, quando na verdade moram perto de nós? Pois bem, daqui para frente vocês serão malditos. Não deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de meu Deus. Eles responderam a Josué: nós, seus servos, fomos informados de que Javé, seu Deus, tinha garantido a Moisés, seu servo, que entregaria a vocês toda a terra e exterminaria diante de vocês todos os habitantes. Nós tememos muito pela nossa vida e por isso agimos assim. Agora estamos em suas mãos. Trate-nos conforme lhes parecer melhor e justo. E Josué tratou como havia combinado, livrando-os da mão dos israelitas, que não os mataram. Nesse dia, Josué os colocou como rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da comunidade e do altar de Javé, no lugar escolhido por Javé até o dia de hoje. Reação dos poderosos. Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Hai e a consagrar ao extermínio, que havia tratado Hai e seu rei, como fizera com Jericó e seu rei, e que os habitantes de Gabaon tinham feito aliança com Israel e viviam no meio dos israelitas. Adonisedeque ficou apavorado, pois Gabaon era uma cidade grande, como as cidades reais. Era uma cidade maior do que Hai e seus guerreiros eram todos valentes. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roã, rei de Hebron, a Faraã, rei de Jarmute, a Xáfia, rei de Laquis, e a Dabi, rei de Eglon. Subam até aqui e me ajudem. Precisamos derrotar Gabaon, porque essa cidade fez aliança com Josué e os israelitas. Os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, se reuniram, subiram com seus exércitos, cercaram e atacaram Gabaon. Os Gabaonitas mandaram dizer Josué no acampamento de Gilgal: não abandone seus servos, venham depressa até aqui para nos salvar. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na serra se reuniram contra nós. Então Josué subiu da Gilgal, levando todo o pessoal de guerra e todos os guerreiros valentes. Javé disse a Josué: não tenha medo deles, que eu os entregarei em suas mãos, e nenhum deles conseguirá opor resistência a vocês. Josué partiu de Gilgal e, depois de ter marchado a noite toda, atacou de surpresa os reis. Javé dispersou os inimigos diante de Israel, causando-lhes uma grande derrota em Gabaon, e os perseguiu até o caminho da subida de Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maceda. Enquanto eles estavam fugindo diante de Israel, na descida de Bet-Horon, Javé mandou do céu uma forte chuva de pedras grandes, que matou os inimigos até Azeca. Morreu mais gente por causa da chuva de pedras do que pela espada dos israelitas. No dia em que Javé entregou os amorreus aos israelitas, Josué falou a Javé e disse na presença de Israel: Sol, detenha-se em Gabaon, e você, lua, no vale de Ailon. E o sol se deteve e a lua ficou parada, até que o povo se vingou dos inimigos. No livro do justo está escrito assim: o sol ficou parado no meio do céu
e um dia inteiro ficou sem ocaso. Nem antes nem depois houve um dia como esse, quando Javé obedeceu à voz de um homem. É porque Javé lutava a favor de Israel. Depois Josué voltou com todo o Israel para o acampamento de Gilgal. Os 5 reis amorreus fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Informaram então a Josué que os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maceda. Josué disse: rolem pedras grandes à entrada da caverna e coloquem guardas aí. Vocês, porém, não parem. Persigam os inimigos, cortem a retaguarda e não os deixem entrar nas cidades deles, pois Javé, o Deus de vocês, os entregou em suas mãos. Quando Josué e os israelitas acabaram de derrotar os inimigos, exterminando-os, aqueles que conseguiram escapar vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou são e salvo para o acampamento de Josué em Maceda, e ninguém abriu a boca contra Israel. Então Josué disse: abram a entrada da caverna, tirem de lá os 5 reis e os tragam aqui. Foram e levaram da caverna os 5 reis, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando levaram esses reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes que o haviam acompanhado: venham aqui e coloquem o pé sobre o pescoço de cada um desses reis. E eles se aproximaram e puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse: não tenham medo, nem se acovardem. Sejam fortes e corajosos, porque Javé tratará da mesma forma a todos os inimigos contra os quais vocês terão que lutar. Em seguida, Josué matou os reis e mandou suspendê-los em 5 árvores, onde eles ficaram suspensos até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem retirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Colocaram pedras grandes à entrada da caverna, as quais permanecem até o dia de hoje. A conquista do sul. Nesse mesmo dia, Josué tomou Maceda, passou os habitantes ao fio da espada, consagrando ao extermínio o rei e todas as pessoas que nela se encontravam. Não deixou nenhum sobrevivente e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué passou com todo Israel de Maceda para Libna e começou o combate contra Libna. Javé entregou também Libna nas mãos de Israel, que passou ao fio da espada o rei e todos os que viviam na cidade. Não deixou nenhum sobrevivente e tratou o rei como havia tratado ao rei de Jericó. Então Josué passou com todo Israel na Libna para Laquis. Acampou em frente e começou a combatê-la. Javé entregou Laquis na mão de Israel, que no dia seguinte tomou a cidade e passou ao fio da espada todas as pessoas que aí viviam, da mesma forma como já havia feito em Libna. Rei de Gazé, subiu para socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, juntamente com seu exército, sem lhe deixar nenhum sobrevivente. Então Josué passou com todo o Israel de Laquis para Eglon. Acampou em frente e começou a combatê-la. Nesse mesmo dia, tomaram a cidade e passaram ao fio da espada os habitantes, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam, conforme tudo o que já haviam feito a Laquis. Depois Josué subiu com todo Israel de Eglon para Hebrom e começou a combatê-la. Tomaram a cidade e passaram ao fio da espada seu rei, e também toda a sua população e as cidades dependentes. Não ficou nenhum sobrevivente, conforme o que já haviam feito com Eglon. Consagraram a cidade ao extermínio, juntamente com todas as pessoas que nela viviam. Em seguida, Josué voltou com todo Israel para Dabi e começou a combatê-la. Tomou a cidade, bem como seu rei e todas as cidades dependentes. Passaram a população ao fio da espada, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam. Não ficou nenhum sobrevivente. Josué tratou Dabi e seu rei da mesma forma como havia feito a Hebrom, a Libna e a seus reis. Desse modo, Josué conquistou toda a região montanhosa,
o Neguebe, a planície e as descidas das águas, juntamente com seus reis. Não deixou nenhum sobrevivente, mas consagrou ao extermínio todo ser vivo, como Javé, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué conquistou desde Gades Barne até Gaza e toda a terra de Gósen até Gabaon. José tomou todos esses reis e seus territórios de uma só vez, porque Javé, Deus de Israel, combatia em favor de Israel. E Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgal. A terra ficou em paz. Jabim, rei de Hazor, ficou sabendo dessas coisas e mandou mensageiros a Jobabe, rei de Merom, ao rei de Semereon, ao rei de Aksaf, aos reis que estavam na região montanhosa do norte e na planície do sul de Guinered, nas planícies e nos planaltos de Dor, junto ao mar, e aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, heteus, ferezeus, jebuseus da serra e heveus aos pés de Hermon, na terra de Masfa. Eles saíram com suas tropas, um exército tão numeroso como a areia da praia, com muitíssimo cavalos e carros. Todos esses reis se aliaram e foram juntos acampar perto do riacho Merom para lutar contra Israel. Javé disse a Josué: não tenha medo deles, pois amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos na frente de Israel. Corte os tendões dos cavalos e queime os carros. Josué e seu pessoal de guerra foram contra eles no riacho Merom e caíram sobre eles de surpresa. Javé os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até a grande Sidônia, até Mazerefode, no oeste, e até o vale de Masfa, no leste. Os israelitas os derrotaram, a ponto de não deixar um único sobrevivente. Josué os tratou como Javé lhe havia ordenado, cortou os tendões dos cavalos e queimou os carros. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e matou o rei ao fio de espada. Azor era antes a capital de todos esses reinos. Passaram também ao fio da espada todas as pessoas que nela viviam, consagrando-as ao extermínio. Não deixou ficar um único ser vivo e incendiou Azor. Josué tomou todas essas cidades e seus reis e os passou ao fio da espada, consagrando-os aos extermínio, conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado. Israel, porém, não incendiou as cidades que estavam sobre as colinas. A única exceção foi Azor, incendiada por Josué. Os israelitas saquearam os despojos e o gado dessas cidades, mas passaram todas as pessoas ao fio da espada, não deixando nenhum sobrevivente. O que Javé tinha ordenado a Moisés, seu servo, também Moisés ordenou a Josué, e Josué cumpriu. Não deixou de realizar nada do que Javé tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Josué tomou essa terra toda: a região montanhosa, o Neguebe, toda a terra de Gósen, a planície, a Arabá, a serra de Israel e sua planície, desde o monte Pelado, que sobe na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também prendeu todos os seus reis e os matou. Josué esteve muito tempo guerreando contra todos os reis. Com exceção dos heveus que habitavam em Gabaon, nenhuma cidade fez as pazes com os israelitas, que conquistaram todas a custo de guerra. De fato, Javé tinha endurecido o coração desses reis, para guerrearem contra Israel, a fim de que fossem exterminados sem piedade e completamente destruídos, como Javé tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo, Josué eliminou os Enassim da região montanhosa de Hebron, de Dabir, de Anabe, de toda a terra de Judá e de toda a serra de Israel. Josué os consagrou ao extermínio junto com suas cidades. Nenhum dos Enassins restou na terra de Israel, só ficaram alguns em Gaza, Gate e Azuto. Josué se apoderou de toda a terra, como Javé tinha prometido a Moisés. E Josué entregou a terra como herança aos israelitas, repartindo-as em lotes segundo as tribos. E a terra ficou em paz, sem guerra. Reis derrotados.
São estes os reis da terra que os israelitas derrotaram e de cuja terra tomaram posse na Transjordânia do lado leste, desde o ribeiro Arnon até ao monte Hermon, bem como toda a Arabá do lado oriental. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Sebom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale do Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Galaabe até o rio Jabó, fronteira dos Amonitas, desde Arabá até o mar de Genezaré para o oriente, e até ao mar de Arabá, o mar Morto, para o oriente, no caminho de Bet-Gesimon e ao sul, abaixo das encostas do Fasga. Em seguida, o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos dos Rafaim, que habitava em Astarode e Edrai, e dominava o monte Hermon, Saleca e todo o Baçã, até as fronteiras dos Gessuritas e dos Maacatitas, bem como a metade de Galaade, fronteira de Seom, rei de Ezebom. Moisés, servo de Javé, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo de Javé, deu as terras deles como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra de Josué, e os israelitas derrotaram na Cisjordânia no oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Pelado, que sobe para Seir, cujas terras Josué entregou como propriedade a tribos de Israel, repartindo-as em lotes na região montanhosa e na planície, na Arabá e nas encostas, no deserto e no Negueb, onde estavam os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Rei de Jericó, rei de Javé, que está junto de Betel, o rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jarmum, rei de Laquis, rei de Eglon, rei de Gazé, rei de Dabi, rei de Gader, rei de Orma, rei de Arad, rei de Lebna, rei de Odalã, rei de Maceda, rei de Betel, rei de Tafua, rei de Ofé, rei de Afec, rei de Saron, rei de Meron, rei de Azó, rei de Meron, rei de Aksav, rei de Tanak, rei de Megido, rei de Sedes, rei de Jequinaã do Carmelo, rei de Dó na região de Dó, rei de Goim em Gilgal, rei de Tesa, ao todo 31 reis. Tá. Resumindo, um de cada. É mais fácil, né? Mas peraí, por que fez aqui? Cadê quando é que começa o zoom aqui? Peraí. São estes os reis, né? Peraí. Cujas terras Josué entregou aqui, como propriedade às tribos de Israel. Peraí. Repartiram os lotes na região montanhosa e na planície, na Arábia, em costas do deserto, no Gué. Onde estavam os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus. Tá. Ele deu como propriedade, entregou como propriedade para 30 e quantos? Essa aqui. 31 reis. Começa aqui, ó, rei de Jericó. Então, é engraçado isso. Mas resumir, né? Um de cada. Eita, marcando pra acertar. Bom, vamos lá. Então hoje no vídeo 42, que é Josué de 9 a 12, a gente está falando sobre as guerras ainda, né? E essas guerras, elas continuam, as guerras muito fortes, a gente não pode, a nossa proposta, dentro do nosso propósito de ler a Bíblia do início ao fim, é não ficar julgando, mas a gente já falou que não tem como não julgar, você fica a todo momento querendo fazer julgamento, né? Mas julgando sem querer julgar, que é isso que está acontecendo conosco agora,
é muito forte, né, o que eles falam, é muita guerra, muita gente morrendo, é muita coisa, né? Os habitantes de Gabaon, eles fizeram uma aliança com Israel, né, que eles tinham tanto medo deles, falaram assim, não, vamos fazer uma aliança com eles. Eles fizeram uma espécie de pegadinha, né, se disfarçaram, chegaram lá como se fossem outros povos de longe, sendo que eles eram de perto, com medo de morrer, e já fizeram com eles aliança. Eles sabiam que Israel, quando prometia a Deus, né, a Javé, ao Senhor, eles cumpriam a promessa deles, e eles prometeram que não os matariam, né, esse povo lá. E aí fizeram aliança, só que aí era uma pegadinha, eles descobriram, aí tornou eles escravos. Falou, como vocês fizeram pegadinha com a gente, isso aí, né, uma sacanagem aí e tal, a gente não vai te matar, que a gente já prometeu, e os caras ainda queriam. O pessoal de Israel falou assim, não, mata, né, que não sei o que eles fizeram. Falou, não, nós não vamos matar, porque nós prometemos a Deus, e nós podemos sofrer o castigo sobre isso. E então a gente não vai matá-los, mas eles vão se tornar escravos da gente, porque não foi essa o trato, né, que eles falaram uma mentira. E aí escravizaram ele, mas realmente não mataram, que era o grande medo deles. Eles falaram, você deixa eles como escravos, mas não mata a gente não. Como se fosse uma espécie de prisioneiro de guerra, praticamente, né? E eles estavam ali guerreando com todo mundo, e todo mundo tinha medo deles, né? E juntaram 5 reis, né, que depois que eles fizeram essa aliança com o Gabeão lá, 5 reis queriam, né, atacar, e subiram lá, e se revoltaram contra o Josué, né, e foi atrás, lá, e foram tentar resolver esse negócio de Gabeão. E Josué, bravo, né, com isso daí tudo, foi atrás desses reis e guerreou com eles, assim como Javé tinha mandado, e ele ganhou a guerra dos 5 reis, né? O Javé falou para eles, para Josué, falou, olha, pode ir que você não tenha medo, você vai ganhar deles. Não tem a frase, como é que fala? Não tenha medo, como é que é? Eu sou o Senhor seu Deus, estarei com você. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não tenha medo. Então essa é uma frase muito forte da Bíblia, eu mesmo estou usando ela muito. A gente vê esse é o princípio da fé, né? Seja forte e corajoso. Indiferente, repare que você vê, a fé ela pode ser usada para qualquer coisa, tá? Até para matar, por exemplo. A fé ela é uma energia, né, que te dá ali para que você consiga fazer algo. Se você estiver num caminho, ele vai te energizar naquele caminho. Então, como se fosse uma propulsão para aquele caminho. Então, eles usavam isso aí de uma maneira muito forte, né, muito usada nisso daí. E no meu julgamento, que eu não estou aqui para julgar, no meu julgamento eu acho errado, né, matar, como eles matavam. Mas, né, também pode ser entendido, né, como fala na Bíblia, várias vezes exterminava um povo inteiro. Então, às vezes é como se fosse podar uma planta, tirar parte do que está errado ali na cabeça de alguém, é que ela extermina aquela parte e a outra parte continua, para que a outra parte boa continue. Pode ser usado dessa maneira também. Pelo menos eu tento pensar assim para ficar menos forte para a gente engolir, né? E Josué mata depois os 5 reis amorreus e os pendura, né, para que todos os vejam. E depois ele tranca os corpos numa caverna e deixa eles trancados lá, na mesma caverna que eles tinham escondido quando ficou sabendo que Josué ia atrás deles. E nisso dá muitas guerras, né? Começa a acontecer muitas guerras e Josué extermina as cidades, extermina tudo. Ele passa ao fio da espada todos os seres vivos, como Javé havia ordenado, né? Ele fez isso em várias cidades antes de dominar seus territórios. Então, a lógica de Josué era não deixar nenhum sobrevivente, né? Ele incendiava tudo. Ele consagrava ao extermínio, a palavra que a Bíblia diz. Ele consagrava ao extermínio. Pra gente é foda, né? Consagrar ao extermínio. Quando falava mais de Moisés, ele falava do holocausto. O holocausto era por fogo, né? Então ele incendiava muito ali. Como Javé ordenava, né? Tudo ali, a fala é que o Senhor mandava eles fazerem. E a tática de não deixar ninguém vivo, imagino eu que é para não ter a revanche, não ter aquela coisa né, de voltar e querer a vingança, né? Então matava tudo, mulheres, crianças, homens, até animais. Eles tacavam fogo por quê? Porque aquelas coisas para eles eram impuras, assim, pôr fogo, não que era de outras crenças, de outras coisas, né? E a gente vê falar das guerras santas, né, do Islã, das coisas, você vai vendo isso aqui, você vai olhando e fala assim, não, mas isso aí existiu e existe até hoje, né? Então viram os palestinos contra os israelitas, e por aí vai. O Islã contra os cristãos, né? Esse tipo de coisa. E Josué conquistou tudo através de guerras, ele conquistou realmente muita coisa, muita terra, né? Através das guerras. E as terras ficaram em paz, sem guerra. Claro, matou todo mundo, ninguém vai guerrear, não tem ninguém para guerrear, automaticamente vira a paz, né? E
E ficou em paz como Javé tinha prometido a Moisés, porque isso tudo começou lá na saída do Egito, quando Moisés falou que ia tirar o pessoal de lá e que ia, né, deixar o povo livre, né? E Josué entrega as terras, né, a 30 novos reis, um de cada, né? Fala o nome de um de cada um, fulano, cada terra tá até engraçado ali na Bíblia, Cristiano lendo. 31 novos reis, né, passaram a ser os proprietários, os responsáveis por esses territórios que Josué, ao conquistar, entregou para eles. Então, eram as guerras que para mim eram guerras santas, né, que para aquele povo, naquele momento, tinha um motivo santo para que aquilo acontecesse, foi Javé que mandou, ordenou, falava assim, eles iam, guerreavam e passava todo mundo ao fio da espada, muita morte, muito sangue na Bíblia, tudo a pedido de Javé, né, que eles falavam. Aí cada um pensa o que achar que deve pensar, cada um com o seu pensamento. E é essa a história da Bíblia que a gente está narrando aqui, ok? Fica aí, pessoal, mais um vídeo e obrigado pela paciência e pela participação de todos aí. Valeu, Amém. Até mais. Tchau, tchau.